Zombie Apocalypse. Como você deve saber, o famoso desenho do Dudu e Edu foi transmitido durante um longo tempo. Estreou em 1999 e saiu do ar em 2009, com o lançamento do filme Todos contra os Dus, que concluiu a série. No entanto, entre 7 de outubro de 2013 e 21 de outubro de 2003, o episódio 34 foi acidentalmente lançado uma semana antes da data que havia sido agendada. Também fora descoberto por alguns funcionários do escritório que o escritor primário estava gripado nesse dia, e ao invés de transmitir o episódio 34, ele teria que reprisar um episódio antigo, como havia sido agendado. Às 5 do horário ocidental, algumas pessoas relataram sobre um novo episódio muito preocupante que havia estreado no Cartoon Network. Algumas crianças foram infelizes o suficiente para assisti-lo. Aparentemente, a qualidade do episódio era medíocre quando comparada aos padrões normais. A animação era tremida e instável, e o som era muito abafado. Relatos de uma linha, passando para cima e para baixo, semelhante a uma fita VHS de baixa qualidade, também estavam presentes. O cenário fora descrito como predominantemente escuro e depressivo, sem alterações de ambientes e outros objetos de fundo. Tudo parecia bastante nebuloso. Os personagens também se comportavam de forma estranha. Ao invés das personalidades patetas de cada personagem, os telespectadores reclamaram que eles pareciam extremamente agitados, bastante odiosos entre eles mesmos, e sempre parecendo prestes a começar a chorar após as falas. As vozes dos protagonistas também tinham uma entonação muito estranha, não se sabe porquê, mas eles falavam em um tom relativamente sexual, o que incomodara os telespectadores. Eu era um desses telespectadores. O episódio começou com Edu andando pela rua com Du. Notei que o Dudu estava ausente. Havia um ângulo frontal deles, que mostrava os dois caminhando em direção ao espectador. Ele, Edu, estava com um olhar irritado em seu rosto, que ele faz quando algo vai mal. Seus olhos estavam vermelhos ao redor da íris. Du parecia absolutamente arrasado e estava praticamente se arrastando atrás do Edu, com lágrimas nos olhos. Seu olhar parecia cansado e ao mesmo tempo assustado. Kevin, o antagonista da série, estava andando de bicicleta em frente aos Dus, indo em direção a eles. A imagem ficara bastante desfocada nessa parte, e somente gemidos podiam ser ouvidos vindo de Edu, antes de Kevin bater nele com a bicicleta, o que não fora mostrado, já que a tela ficara preta. A tela então voltou ao normal e Kevin estava novamente dirigindo para cima do Edu. A imagem estava tão embaçada desta vez, que tudo que eu conseguia ver era uma mancha verde indo em direção a uma amarela. Mais uma vez, o som do gemido, só que desta vez ele soava como se o microfone estivesse quebrado, já que um barulho alto de estática veio junto, quase ofuscando o gemido. Em seguida, a tela cortou para mostrar uma sequência em Climate onde Dudu dormindo na cama roxa do Edu. Honestamente, pode ter sido apenas o modo abrupto como isso apareceu, mas eu pulei e estremeci de susto. Ele então acorda e sai da cama, e anda estranhamente ao redor do pequeno quarto circular, o som dos passos sendo o único áudio de toda a cena.
E então, a câmera se afasta e mostra uma visão periférica de todo o quarto. Não havia portas visíveis. Dudu começou a rosnar, parecia até um gato, enquanto ele se movia freneticamente ao redor da sala. Ele caminhava cada vez mais rápido, até que a tela começou a borrar mais uma vez. A cor roxa da sala roxa se transformara agora em um borrão laranja. Em seguida, um close extremo da porta da frente. Edu estava sentado em frente à porta, em silêncio absoluto para um irritantemente longo tempo. Pelo menos 2 minutos de silêncio mortal e uma porta. Na próxima cena, vemos Jim e Sarah dentro de algum tipo de hospital, provavelmente, algum hospital dental. Jimmy, cuja vista estava totalmente obstruída por uma lâmpada pendurada, gritava em voz alta, enquanto Sarah tentava confortá-lo de uma forma vulgarmente calma. Isso dói, Sarah, dói muito. De repente, a porta do quarto se abriu com tudo para mostrar um novo personagem. Um dentista. Seu rosto não fora mostrado porque ele era autossuficiente para estar fora do ângulo da câmera. Sarah foi levada para fora da sala, e então, a câmera foca em Jimmy. Seu aparelho fora totalmente mutilado, a parte da frente curvada para cima, esticando seus lábios em proporções muito estragadas. A parte da frente de suas gengivas estava escorrendo sangue, e faltavam alguns de seus dentes. A parte mais perturbadora foi que ele havia perdido ambos os braços e as pernas, e ficara paraplégico. Eu quase chorei quando a cena mudou para uma espécie de flashback de todos os garotos da rua batendo nele e estragando todo o seu aparelho, violentamente. Após essa cena, a câmera então foca no rosto deformado dele por alguns segundos, ainda como uma imagem silenciosa. E então, os comerciais aparecem. Após isso, somos instantaneamente apresentados a uma cena com Rolf, muito peludo e barbudo, dentro de seu galpão escuro, batendo e socando sua vaca repetidamente, sem nenhuma razão aparente. A imagem começa a ficar embaçada novamente, enquanto a cena muda aos poucos. Agora, a câmera mostrava Nas lendo uma revista em seu sofá. A qualidade agora estava perfeita. Edu agora estava sozinho, sem Du. A qualidade vai piorando aos poucos enquanto ele estava andando. O sol agora aliviava um pouco o humor, enquanto ele sorria para a câmera e começava a correr de seu jeito tradicional. A porta é mostrada novamente e vemos tudo através dos olhos de Edu, enquanto ele chega e abre. Sua casa estava agradavelmente organizada e brilhante, mas um violino muito ruim tocava ao fundo. Era o único áudio nessa cena. Então, ele faz o seu caminho através da casa, e abre a porta de seu quarto. A câmera então corta para mostrar seu rosto, e seu sorriso havia sumido. Seus olhos estavam vermelhos, e ele tinha um olhar de preocupação. Porém, antes de vermos o porquê, a tela muda para uma outra cena. Johnny então é mostrado debaixo das almofadas do sofá de Nas, e ele então rasteja para fora de uma forma bastante cômica e aparece atrás dela, ainda inconsciente. Eu ri, porque alguém se esqueceu de desenhar os olhos dele nessa cena, fazendo com que ele parecesse uma toupeira. De repente, eu parei de rir quando ele começou a devorar a cabeça de Nas, ainda de forma caricatural, claro, mas isso era diferente. Ambos permaneceram assim, até que sangue começou a vazar da boca de Johnny. A partir desse ponto, ela começou a chutar e a lutar, tentando sair de lá. Johnny a segurou assim até ela eventualmente ficar meio mole. Um zoom em seu rosto revelou olhos extremamente pequenos e humanos. A cena então muda para Dudu.
Ele estava deitado no chão do quarto de Edu, não mais em Clemation. A câmera mostrava a casa de Edu pelo resto do episódio, cerca de 3 minutos, e então, o programa seguinte começou a ser transmitido. Ninguém nunca descobriu o porquê desse episódio. A emissora tentou deixar esse assunto no anonimato, se desculpando para todas as famílias que fizeram esses relatos e fazendo o possível para ocultar qualquer coisa sobre esse tal episódio para a mídia. Seu significado é indiscutivelmente perturbador, mas não fora desvendado por ninguém